Bom dia. Vamos para as leituras de hoje, então. A primeira leitura, livro de Isaías, capítulo 42, versos 1 a 4, 1 a 7. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me comprazo. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora a sua voz. Não quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega, mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará nem se dobrará, até implantar o direito na terra, e as ilhas aguardam a sua lei. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e tudo que nela brota, que dá alento ao povo que nele habita, e espírito aos que pisam sobre ela. Eu, o Senhor, te chamei na justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirares de cárcere os prisioneiros, da masmorra os que jazem nas trevas. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura, livro de Atos, capítulo 10, versos 34 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro tomou a palavra. De fato, disse, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo proclamado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Por toda parte ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Essa também é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. A antífona de hoje se encontra no Salmo 29. Vamos começar pela antífona? A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A ti, Senhor, eu clamo, meu Deus, não fiques em silêncio, pois, se não me respondes, serei como os que desceram a cova. Ouve a voz da minha súplica, quando clamo a ti, quando levanto minhas mãos para o teu santo templo. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor sobre as muitas águas. Eis a voz do Senhor com força. A voz do Senhor com majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar o Líbano como um bezerro e Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros. Não, perdão, já foi. A voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor agita o deserto. O Senhor agita o deserto de Cádiz. A voz do Senhor apressa o parto das gazelas e desnuda as florestas. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Senhor da glória troveja.
O Senhor troveja sobre as muitas águas. No seu templo, todos clamam, glória. O Senhor tem seu trono no oceano celeste. O Senhor tem seu trono como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com a paz. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Senhor da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora será para sempre. Tá bom. Aclamação do Evangelho. Aleluia. 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 Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Aleluia. 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 Como é que é? Ah, tá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Então, chegou Jesus, da Galiléia, ao rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por ora. É assim que nos convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu. Depois de ter batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu para ele, e viu o Espírito de Deus descer como pombas e vir sobre ele. Uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, no qual eu me agrado. Esse é o Evangelho do Senhor. Hoje vai ter estaçãozinha? Vai ter as crianças? Tá, de qualquer maneira, vamos orar então pelas nossas crianças. Vamos lá. Deus, obrigado por esse ministério. Obrigado pelas crianças da nossa igreja. Obrigado pelo trabalho que o Senhor já tem exercido no nosso meio, em serviço a elas e no agraciamento da nossa comunidade por elas. Pai, continua fortificando e trazendo desenvolvimento, crescimento e, em breve, grandes frutos a partir dessas crianças, desses serzinhos aqui da nossa comunidade. Glória a Ti, Senhor. Amém. Oi? Chamar o Léo. Vamos orar pelo Léo, nosso pregador de hoje. Pai, muito obrigado pela vida do nosso irmão Léo. Que os lábios dele possam ser usados hoje pelo Teu Santo Espírito e o Senhor proclame a Tua salvação aos nossos corações. O Senhor nos exorte, nos console, nos confronte. O Senhor trabalhe nos nossos corações aquilo que Tu tens para nós. Em Teu santo nome eu peço. Amém. Eu vou usar isso aqui.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Vamos lá, né? Então. Obrigado. Gente, espero que todos estejam bem. Vamos refletir um pouco sobre o nosso evangelho de hoje, né? Eu acho que tem um negócio na pedagogia, tem uma perspectiva na pedagogia desenvolvida por um cara chamado Brunet. A ideia é que muitas vezes a gente aprende algo na medida em que a gente observa aquilo sobre várias perspectivas. Por exemplo, eu posso estar olhando para esse microfone aqui sobre essa perspectiva, mas na medida em que eu vou andando ao redor dele, quando eu olho para ele, agora eu estou enxergando uma perspectiva dele que antes eu não enxergava. Na medida em que eu vou rodeando ele, eu vou enxergando o microfone sobre uma outra perspectiva. Então isso é algo que é utilizado por toda a humanidade na sua forma de comunicar, na sua forma de testemunhar. Às vezes, a gente precisa também entender as Escrituras com elementos pedagógicos. Porque é isso que Deus faz ao longo de toda a narrativa bíblica. Ele nos instrui a enxergar as coisas sobre perspectivas diferentes, para que a nossa percepção sobre aquilo possa se ampliar. Então, quando a gente vai, por exemplo, refletir sobre o batismo, a gente já pensa, beleza, o batismo é um negócio que a gente faz, que provavelmente a gente já passou e que aconteceu. E isso tem um reflexo na nossa vida, mas é algo que simplesmente aconteceu. Mas quando a gente analisa o batismo de Jesus e quando a gente analisa aquilo que a narrativa bíblica vem transferindo para a gente percebe que existe perspectivas que vão sendo colocadas para que a nossa percepção sobre Deus e sobre a nossa relação com Ele e a relação dele com a sua criação possa ser ampliada. É interessante que a criação de todas as coisas, Gênesis narra que havia um espírito ali. O Espírito do Senhor estava pairando sobre as águas. E é interessante que lá no final, em Apocalipse, o livro da Revelação, termina falando sobre um rio que sai do trono. E é interessante como ao longo de toda a Escritura você percebe relatos. Por exemplo, o povo hebreu saindo do Egito e aí naquele momento passando pelo Mar Vermelho. E aí ele se abre. E aí ele passa por aquele Mar Vermelho e aí depois ele passa para o outro lado, dentro das águas. Então, é muito interessante como... E olha, não é apenas esses momentos do Antigo Testamento. Quando você analisa o Novo Testamento, você percebe que os próprios discípulos de Jesus, toda a mentalidade deles, a ótica deles, a forma de eles fazerem teologia, a forma de eles fazerem a fé se propagar, é pautada numa perspectiva daquilo que a gente entende no batismo de Jesus. E é isso que eu quero apresentar hoje. Eu quero trazer para a gente uma reflexão de que o batismo de Jesus, ele não é uma coisa que aconteceu lá no passado de Jesus e que, na medida em que nós somos batizados, porque é um mandamento do Senhor, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai e do Filho. Quando a gente faz isso, também não é uma coisa que fica no nosso passado. Então, a ideia hoje é a gente perceber outra perspectiva ou outras perspectivas do batismo para que a gente possa ampliar a nossa percepção. E a gente possa, quem sabe, ter uma perspectiva aproximada, uma visão, um jeito de viver e de olhar a vida como o daqueles primeiros discípulos, que era uma vida movida por uma percepção do batismo. Vamos refletir em cima disso? Até porque, meus queridos, pensa comigo. Se você, por exemplo, hoje assiste um filme, principalmente filme da Marvel, né, Moisés? O filme da Marvel você tem vários easter eggs. E aí uma coisa é você que nunca ouviu falar de um herói assistir o filme da Marvel. Outra coisa é você acompanhar a saga da Marvel, acompanhar os quadrinhos. Você pega algumas coisas que antes você não pegava. E eu quero que a gente passe a partir de agora, a partir de hoje, a ler, a estudar a Bíblia, mas sempre tendo em vista o batismo.
Agora, vamos lá, gente. Aqui no nosso evangelho de hoje, nós temos Jesus simplesmente saindo do meio, entre aspas, dos comuns, né? Saindo do meio do povo. Todo mundo, a maioria das pessoas, João Batista era um famoso naquela época, e aí as pessoas iam até João Batista quilômetros para ouvir João Batista falar: se arrependam, o reino dos céus está próximo, se arrependam. E aí Jesus, naquele momento, vai lá, como qualquer pessoa que estava fazendo aquilo, aquele movimento de viajar, Jesus vai lá, viaja e se encontra ali diante de João Batista, enfrenta, entre aspas, a fila, né? Já pensou Jesus enfrentando aquela fila para encontrar João Batista, demorando 2 horas lá, a galera lá, batiza um, batiza outro, terceiro, quarto, e aí Jesus ali de boa, ninguém conhecendo ele. E aí, naquele momento, até porque o ministério de Jesus ainda não tinha começado, né? Então, ninguém ali conhecia Jesus da forma que depois ele vai ser conhecido. Mas ele está lá na fila de boa, e aí chega a vez dele, e aí imagina João sabendo quem era o Jesus. E ele, eita! Como assim, Ana? Se fosse paraense, era égua! Como assim? Égua não! E aí ele recebe Jesus e, era eu que tinha que ser batizado pelo Senhor? Não posso fazer isso. Eu estou falando aqui para todo mundo: olha, se arrepende, olha, larga isso, faz aquilo, olha, você que está sendo injusto. E aí, Senhor, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E aí, naquele momento, Jesus, não, é necessário para que se cumpra a justiça. E aí, meus queridos, vamos primeiramente refletir a respeito desse batismo. Obrigado. Vamos refletir a respeito desse batismo. Existe 2 movimentos quando a gente fala de batismo. Os 2 movimentos são: você proclamar, você testemunhar a respeito de uma vida que você não vai mais viver. E 2, você evidenciar uma vida que é nova. Então, quando perguntavam para João: e aí, João, o que eu devo fazer? Olha, você que cobra mais, você não deve cobrar. Você que faz isso é injusto, não deve mais ser isso. Então, perceba que tem um tipo de vida que você abandona e um novo tipo de vida que você agora é conclamado a ter. Então, essa é a perspectiva do batismo. Ao mesmo tempo, você largar um tipo de vida e, ao mesmo tempo, você abraçar um novo tipo de vida. E aí é evidente que Jesus, naquele momento, no primeiro movimento, ele não tinha pecado. Mas naquele momento é como se ele tivesse, de alguma forma, se identificando. Percebe que ele está saindo do meio da multidão, no meio da galera. É como se o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, habitasse no nosso meio, Emanuel, o Deus conosco, viesse no nosso meio, para que a partir dele um novo lugar surgisse nesse lugar perdido. E aí, é como se no meio do lugar perdido tivesse brotando um lugar de salvação, que é o próprio Cristo. Então, na medida em que ele vai se aproximando, e na medida em que ele vai falando, é necessário cumprir a justiça, é como se ele estivesse se identificando: olha, eu vim do meio de vocês. E é do meio de vocês que está surgindo essa salvação, prometida desde o princípio. E aí é muito interessante porque quando Jesus vai lá ser batizado, é como se estivesse inaugurando ali, meus queridos, um lugar. Jesus, eu acho interessante essa analogia porque é mais ou menos assim. Jesus é como se fosse um lugar. Jesus é como se fosse um lugar em expansão. Assim como em Gênesis foi feita uma criação, Jesus ali, naquela criação, de uma certa forma corrompida pelo pecado, tem um elemento que é o próprio Verbo que estava no princípio, ele continua ali. E agora, no meio dessa perdição, ele inaugura, a partir de si, uma nova vida, uma nova criação. Então, Jesus, naquele batismo, é como se ele estivesse, ao mesmo tempo, se identificando no nosso meio,
mas ao mesmo tempo inaugurando nele próprio uma nova vida, uma nova forma de caminhar, uma nova forma de existência. E a partir de agora, desse entendimento de Jesus sendo batizado ali, é como se a gente estivesse sendo convidado para ser colocado, enxertado, nascido a partir desse novo lugar. É como se houvesse um convite de, na medida em que vocês são batizados, vocês estão sendo convidados para entrar nessa realidade do batismo de Jesus. Vamos pensar aqui. Tomar um cafezinho rapidinho. Imaginando Jesus como um lugar, pensa na oração. Jesus, ali em João 17, faz uma oração. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. E não apenas por aqueles que estão crendo, mas por aqueles que crerão a partir deles. Ele estava orando por nós. Jesus, o Filho de Deus, você acha que tem alguma oração que ele faça que não é ouvida pelo Pai? Não. Então, na medida em que nós somos enxertados nessa nova realidade, Cristo, nascidos de novo, toda oração que nós fazemos é como se fosse engolida pela oração de João 17, feita por Jesus. Quando nós oramos, nós estamos sendo respondidos não pela qualidade da nossa oração, mas pela qualidade da resposta do Pai à oração de Jesus. O Pai já respondeu o seu Filho. E quando nós oramos uns pelos outros e oramos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nós estamos sendo respondidos porque isso é uma realidade exposta. O Pai respondeu o seu Filho. Ele respondeu que nós sejamos um com Ele. Então a nossa oração, ela se torna uma com a oração dele. Consegue perceber? Que não apenas se trata de eu orando, mas de que a minha oração agora é como se fosse uma gota no oceano da oração de Cristo. E que a minha oração, ela não é apenas uma oração de petição. É uma oração de convicção de resposta. Porque ele não está respondendo apenas a minha oração. Ele está respondendo a oração do próprio Cristo. Consegue perceber isso? Ou seja, é como se a nossa oração estivesse sendo enxertada na oração do Cristo. E quando nós oramos o nome dele, a nossa oração é como se fosse a própria realidade da resposta à oração do Cristo. Deus respondendo, o Pai respondendo. Consegue perceber isso? Isso é em tudo, meus queridos. Quando a gente pensa Paulo falando, a comunhão dos sofrimentos dele. Quando a gente sofre, quando a gente é ferido por causa do Cristo, é como se o ferimento fosse feito compartilhado com os ferimentos dele. É como se cada machucar... É por isso que os primeiros discípulos, eles se alegravam quando eles sofriam um açoite, ou estavam prestes a morrer, porque eles estavam... Uau! Eu estou sendo considerado digno de dividir o sofrimento dele no meu próprio corpo, porque eu sou corpo dele. Eu fui enxertado no corpo dele. Se eu fui enxertado no corpo dele, aquilo que eu estou sendo ferido, na verdade é feito nele. Eu carrego uma intimidade tão profunda de união com ele, que aquilo que é feito em mim é feito nele. E aí você percebe que esse enxertar em Cristo, ele move todas as coisas, ele move a oração, como eu falei, ele move a ferida. Quando Paulo perseguia os cristãos, o que aconteceu ali a caminho de Damasco? Quando houve aquela luz lá, o próprio Jesus falando, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Cara, que loucura é essa? Quer dizer que ele está perseguindo cristãos, mas na verdade ele está perseguindo o próprio Cristo. Porque esses cristãos, eles foram batizados numa realidade que é de enxerto no Cristo. É de fazer parte dele. Agora, tudo que acontece com eles, acontece com Cristo, porque eles estão em Cristo. Percebe que todos esses movimentos do Novo Testamento, esses trechos, essas ideias, elas estão implícitas na realidade do batismo. Porque o batismo não é uma coisa que acontece no passado. O batismo é uma realidade que nos entranha no eterno que se fez carne. E na medida em que a gente vai
sendo enxertado nessa realidade, a gente vai sendo convidado. Convidado a esses dois movimentos. A abrir mão da vida que, entre aspas, era vida, mas que depois a gente percebe que não era. E de um fluir, de um frutificar, de uma nova vida, que é a nova vida que flui dele. Então, mais um cafezinho aqui. Pensa comigo, de maneira... Antes de falar de algumas aplicações, pensa comigo sobre o batismo em si. Quando Jesus é batizado ali por João Batista, e como em forma de pomba você tem o Espírito Santo descendo, e o Pai proclamando, este é o meu filho. Jesus não estava proclamando para Jesus, meus queridos. Ele estava proclamando para todos ali. Este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Era um testemunho, era tornar público uma realidade, entre aspas, invisível. Era tornar manifesto aquela realidade ali. Então, quando nós somos convidados a sermos batizados, é da mesma forma como a oração e da mesma forma como a ferida. É como se, na medida em que nós somos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como se o nosso batismo estivesse sendo enxertado no batismo do Cristo. É como se aquela realidade do batismo de Jesus, nós fôssemos enxertados nela. E agora nós somos sepultados, assim como Cristo, e nós somos convidados a viver uma nova vida, assim como Cristo por meio da ressurreição. Então, é esses dois caminhos. É de nós, de fato, meus irmãos, tomarmos um café como alguém que entende a morte. Como alguém que se entrega. Mas, ao mesmo tempo, como alguém que vivifica por meio da ressurreição. Se nós já fomos sepultados com Cristo, nós somos convidados a todos os dias olhar para o nosso dia, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso trabalho, para o nosso estudo e perceber, será que isso manifesta que eu estou sepultado com o meu Cristo? E da mesma forma, enquanto nós fazemos, olhamos, sentimos, agimos, será que isso expressa a nova vida do Cristo? Porque se nós nascemos de novo, pensa numa criança, meus queridos. As crianças, elas desenvolvem os seus olhos, o seu tato, a sua boca, o seu nariz, mas o sentido dessas coisas vai sendo desenvolvido na medida em que ela observa uma pessoa, e depois observa uma outra pessoa, depois observa uma imagem e uma cor, e na medida em que ela sente um cheiro, e depois ela sente outro cheiro, e ela vai conseguindo diferenciar e aumentar o repertório dela. Lembra da espiral que eu falei para vocês, de enxergar o microfone sobre diversas perspectivas? O batismo é isso. Não é uma coisa que aconteceu. É uma coisa que a gente é convidado a sempre olhar e aumentar o nosso repertório de sensibilidade. Assim como o nosso olho hoje enxerga muito mais do que quando nós tínhamos 5 anos, assim como nós ouvimos de uma certa forma elementos, ou raciocinamos elementos, ou sentimos fragrâncias diferentes que antes nós não conseguíamos sentir no ventre da nossa mãe, nós somos convidados a ampliar o nosso senso de sensibilidade em Cristo. Esse é o caminho do Evangelho, e é isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala. Quem? Pondé. Outro. Mateus aí. Byung-Chul Han. Gente, são elementos, são pilares que você pode usar para enxergar a vida. Não tem problema, até porque ele se baseia em muitos pilares do Evangelho. Mas a grande questão, meus queridos, é que às vezes nós corremos o risco de nos pautar nos pilares, seja lá quais eles forem, mas esquecermos de que as próprias Escrituras anunciam pilares para a gente. E dentre esses pilares é o batismo.
Paulo está tirando isso da ideia do batismo, de você morrer para uma vida e viver para outra vida. É por isso que ele está desenvolvendo toda a teologia dele lá de morrer e viver. Se despir do velho homem e se vestir da nova vida, do Cristo. Consegue perceber isso? Então todos eles estão desenvolvendo uma teologia, um jeito de caminhar, um jeito de viver pautado nessa noção que o batismo traz para a gente. E a gente precisa traduzir isso no nosso tempo, traduzir isso no nosso dia, traduzir isso na nossa realidade, traduzir isso quando a gente acorda. É aquela Tish Warren, né? Do Liturgia do Ordinário, ela faz isso no capítulo 1 ali. Ela começa a refletir a respeito, poxa, eu estou acordando, eu estou ressuscitando de uma certa forma. Toda vez que eu vou dormir, eu estou morrendo. Ela está refletindo sobre o batismo. Ela está refletindo sobre isso que é demandado de cada um de nós cristãos, seguidores de Cristo, de viver como quem está sepultado, mas ao mesmo tempo ser vida como quem ressuscitou. E quem é convidado para viver essa nova vida. Consegue perceber isso? Então a gente é convidado a perceber esses aspectos, esses movimentos na nossa própria vida. A de, como eu falei do café, enxergar que o grão ele é torrado. E ao mesmo tempo, ele é de uma certa forma destroçado, esmagado, moído. Ele morre. Mas ao mesmo tempo, ele vivifica no nosso corpo. Ele se torna um. Ele convida o outro a se tornar um com ele. Consegue perceber? Então, quando a gente... É isso que Jesus está... Quando ele fala, observar os lírios do campo, ele está sempre chamando a atenção. Será que vocês conseguem compreender a minha obra também em tudo? Será que a ótica de vocês está mais pautada no Império Romano? Ou está mais pautada naquilo que os filósofos da nossa época estão dizendo? Ou será que a sua ótica está pautada nessa realidade? De observar que existe um processo de morte, mas existe um processo de ressurreição, e tudo isso em mim. E é muito interessante porque se você vê toda a narrativa de Jesus falando, ele está sempre falando isso. Ele está sempre falando para os discípulos, eu vou morrer, vai acontecer isso e tal, da morte. E depois, olha, mas fica tranquilo, olha o movimento duplo ali. Ele está inculcando isso na caminhada do discípulo. E aí eu pergunto para a gente, na nossa vida, como caminhantes, como aqueles que são discípulos de Jesus em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, será que isso também faz parte da nossa vida? Será que nós estamos permitindo sendo lembrado pelo Jesus, pelo nosso mestre? Ele é alguém que se identifica com o Cristo e a sua cruz. Lembra? Toma, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas, ao mesmo tempo, ele é alguém que se identifica com a realidade do Cristo que é vida, que vivifica por meio da sua ressurreição. Portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É esse movimento que nós somos convidados. E para nós caminharmos um pouco aí além, eu sei que às vezes falar algo dessa forma, de a gente entender que muitas vezes a ótica que a gente faz é muito contaminada por seja lá o que for, mas tem pouco a ver com a forma específica que o próprio Cristo nos trouxe. E não tem problema de nós nos depararmos, usarmos referenciais teóricos para pensar o nosso tempo. O grande problema é quando a gente utiliza tudo, mas a gente não encarna a realidade do batismo. Esse é o grande problema. Mas a realidade do batismo é aquela que o Jesus é batizado e depois ele vai para o meio do povo. Depois ele volta e começa o seu ministério. O nosso ministério da reconciliação não é num lugar abstrato. É no meio da galera mesmo. Você vai ter que estudar, você vai ter que ler coisas que você estranha. Você vai ter que fazer coisas que você vai ter que assistir, às vezes, coisas que talvez por você mesmo você não assiste, mas para você entender o seu tempo. Mas,
Meus queridos, faça isso a partir do pilar da morte e da ressurreição do Cristo. Quando a gente olha o final desse trecho e percebe que o Espírito Santo vem na forma meio corpórea ali de pomba, e ao mesmo tempo a voz do Pai dizendo assim: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Percebe? Se na oração, a nossa oração é enxertada na oração do Cristo e é respondida por causa da oração dele, se as nossas feridas por Cristo são enxertadas na ferida dele e nós temos comunhão com os seus sofrimentos, se o nosso batismo, quando nós fazemos aquilo que ele ordenou, nós somos enxertados no batismo do Cristo, a voz que diz: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, também nós somos enxertados nessa realidade. É onde acontece a filiação, é onde acontece a adoção. É ali que nós somos de fato filhos, feitos filhos e amados, nascidos de novo, nascidos dessa nova realidade do Pai, do Espírito. E aí, eu acho que a gente ainda não desfruta plenamente da beleza do que é ser um filho de Deus. A gente tem muitos ministérios que falam sobre filho de Deus, ser filho de Deus. Mas eu acho que às vezes a gente não encarna essa realidade. Porque é muito natural eu, por exemplo, chegar aqui e pregar para vocês e falar sobre filho de Deus. Mas a pergunta é, quando nós acordamos e dormimos, aproveitando o tempo comum aqui, quando nós fazemos as coisas mais simples da vida, será que essa realidade ela é palpável para a gente? Como João fala na sua primeira carta ali. Aquilo que nós vimos, ouvimos, apalpamos, é disso que nós falamos. Será que a gente só reproduz uma coisa que nós ouvimos e falamos uma coisa que para a gente é intelectualmente aceita? Ou será que a gente consegue apalpar a realidade de sermos filhos de Deus? Será que a gente consegue cheirar a realidade de sermos filhos de Deus? Como aquela sensibilidade dos nascidos de novo. Ouvir do próprio Pai, ouvir do Espírito novas realidades do que é ser filho de Deus. Será que a gente vive? Será que a gente está crescendo nisso? Ou será que, como Paulo dizia, nós somos como aqueles que ainda precisam de leitinho? Porque nós não vivemos, de fato, a realidade do batismo. É isso que nós precisamos ser provocados todos os dias. De sermos amados, de sermos filhos. Não amados no sentido de aceitar aquilo que, entre aspas, nós achamos que somos. Porque, pensa, o batismo é a morte, mas é a nova vida. É nós abrirmos mãos de tudo que, entre aspas, nós somos. Para que nós de fato sermos aquilo que nós já somos nele. Existe uma realidade muito mais profunda do que nós conseguimos tocar e apalpar hoje, mas que nós precisamos, por essa sensibilidade acrescida, por esse novo olhar sobre perspectivas da mesma coisa, enxergar de uma forma mais ampla, ouvir de uma forma mais ampla, sentir de uma forma mais ampla, cheirar de uma forma mais ampla. Que é aquilo que nós somos nele. Nós somos filhos amados, meus queridos. Será que no nosso tempo, o nosso viés político é o que nos move, é o que fala mais alto? Ou será que é a realidade do batismo? Será que é o viés do meu pensamento filosófico que mais fala, que vai definir se eu vou andar com fulano ou se eu vou deixar de andar com ele? Ou será que é a realidade do batismo? O que nos faz caminhar, o que nos move, o que nos faz acordar, o que nos faz levantar, será que é a realidade do batismo ou é qualquer outra realidade que nós nos identificamos? Nós precisamos voltar para o batismo de Jesus e entender que nós somos filhos amados nele e que repousa sobre ele o Espírito. E que esse Espírito, na medida em que nós somos feitos um, nós somos convidados a ser proclamadores e aqueles que testemunham dessa nova vida. Não pelo poder da nossa grandeza, do nosso intelecto, das nossas habilidades e competências, mas pelo poder do Espírito. É Ele que repousa sobre o Cristo, é Ele que ressuscitou o Cristo dos mortos.
Nós precisamos entender, na medida em que nós somos feitos corpo, de nós podermos caminhar, de nós podermos enxergar nuances, porque essa nova vida nos alcançou. E esse Espírito vai, lembra, nos edificando na imagem, na pessoa do Cristo, na nossa forma de pensar, renovando o nosso entendimento, de forma que a gente vai crescendo até como corpo, como um só, até a estatura de alguém que é perfeito. De alguém que tem as suas sensibilidades ampliadas. E consegue enxergar não apenas a partir da identidade que fizeram para mim, mas da identidade que eu fui feito para ser. Consegue perceber? E não apenas da identidade que falaram, mas da identidade que a voz, como nós lemos de muitas águas, já ecoa desde o princípio. Nós somos convidados para ser muito além daquilo que os nossos olhos viram, do que os nossos corações sentiram, meus queridos. É algo muito mais amplo. Mas nós precisamos, para que isso possa acontecer, para que a gente possa enxergar a nova realidade da ressurreição, a gente precisa caminhar pelo processo da morte também. A gente precisa negar a nós mesmos e, de fato, tomar a nossa cruz e nos identificar com Cristo sepultado. Para que a gente possa, de fato, viver a realidade da nova vida. Meus queridos, não apenas no culto, mas nas coisas mais banais da nossa vida. Nos momentos mais estressantes, nos momentos que, sei lá, alguém que está dirigindo e você te cortou. A nova vida transparecendo ali. Quando morre alguém que você ama. E a nova vida sendo transparecida ali. E o convite do Senhor, para finalizar, é que a gente possa respingar como um corpo molhado. Respingar por onde a gente passa. Uma vez que nós somos feitos corpo de Cristo e nós andamos por Belo Horizonte, é nós deixarmos a marca da nova criação nessa criação. E dizendo, já começou. Olha o que aconteceu, olha como era. E olha como está sendo. É manifestar, é evidenciar uma realidade do que ainda não, mas já. É encharcar essa cidade de água. Do mover do Espírito Santo, nos movendo por onde Ele quiser. Às vezes, como Filipe, simplesmente parando para um etíope, para explicar algo. E depois ele, e aí, o que eu faço agora? Posso me batizar? Pode. Vem, bora parar aqui. Ele estava encharcando da nova vida o ambiente que ele estava. Que a gente possa pedir ao Senhor, Senhor, eu quero de fato viver o batismo. Não quero lembrar dele. Eu duvido aqui que a maioria lembre quem foi que batizou você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saibam que vocês foram enxertados no Cristo. E essa realidade, ela precisa transparecer. Em morte e em vida. Vamos orar? Pai, eu, junto com os meus irmãos, quero te pedir para que o Senhor, como nos ajuda a Brunet a entender, a enxergar sobre novas perspectivas o teu batismo. Nós fomos batizados para a nova vida, mas a nova vida, ela nos afoga em novas realidades e compreensões do que é morrer em Cristo e do que é viver de, por e para Cristo. Que a gente possa simplesmente se deixar ser mergulhados no Senhor. Que a gente possa ver aquilo que a gente sempre vê todos os dias na nossa rotina, mas não como nos discipula A, B ou C no nosso tempo, mas como o pilar que o Senhor desenvolveu de nos identificarmos com a tua morte
e ao mesmo tempo nos identificar com a tua ressurreição e promoção de vida e de justiça, que a gente possa de fato encarnar essa realidade, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a simplesmente nos render. Nós não queremos sucesso, nós não queremos fama, nós não queremos nada. Nós só queremos, como Paulo dizia, ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, de que, não tendo aquele sentimento, ele se fez menor. Que nós possamos ser menor. Que, como o Senhor se inclinou para lavar os pés e disse, façam isso, que a gente possa aprender a fazer isso, Senhor. Que a gente possa caminhar por Belo Horizonte, pelas cidades que a gente for passar, andando como alguém que manifesta e testemunha o fato de sermos sepultados em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o fato de quem evidencia, frutifica, floresce e flui a nova vida que já fomos posicionados no Cristo, o nosso lugar preferido, o nosso único lugar de salvação, de senhorio, de realidade, de identidade, de voz, de tato, de palpável, de cheiro. Que a gente possa ampliar as nossas percepções. Em nome do teu amado Filho Jesus, Pai. Amém.